noite, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Estamos de volta aqui para mais este vídeo, onde nós estaremos meditando na palavra do Senhor. E nós já vamos começar lendo no Salmo 46. Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Há uma canção no nosso inário, Novo Cântico, é o hino de número 100, o cântico de número 145, que fala sobre o refúgio verdadeiro do crente. Ele diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal. Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará. Do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará. Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Nós vamos fazer nesse momento uma oração, lembrando que o Senhor Jesus Cristo está conosco. Lembrando que, por mais difíceis que sejam as situações, as contingências da vida, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, e Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, para nos fortalecer, para nos conduzir pelos caminhos bons, pelos caminhos retos. O Senhor Deus é misericordioso de fato, Ele é gracioso de fato, e Ele vem ao nosso encontro, e Ele está conosco para nos abençoar. Vamos fazer uma oração nesse sentido, agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Deus bendito, Deus de amor, Deus soberano, Deus que dirige todos os reinos, Senhor Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, para um fim específico nos criou, para a glória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos dá este privilégio de abrirmos a respeito da vontade do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, livra, Senhor Deus, o Teu povo de todo perigo e de todo mal, Senhor. Conduz, ó Deus, o Teu rebanho com o Teu amor, com as Tuas ternas misericórdias, falando, ó Deus, ao Teu povo,
assim como o Senhor tem sempre feito, de geração em geração. Que o teu povo possa ouvir a tua voz, que o teu povo possa permanecer sensível à voz do teu Espírito. E assim, Senhor, obedecer. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque tu estás conosco. O Senhor não nos abandona. Sofrendo neste momento de dificuldades, passando por momentos difíceis, por conta, ó Deus, de epidemias, por conta de alguma situação difícil, mas nós rogamos a tua intervenção, Senhor. Em nome de Jesus. Pai bendito, Pai de amor, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, que nós oramos e também agradecemos. Amém. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de fazer uma leitura daquilo que nós vamos pensar nesta noite. Nós vamos refletir. Encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrou também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Texto lido na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16 ao versículo de número 18. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu estás conosco. Rogamos nesta hora que abra o nosso coração e a nossa mente. Ilumina-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos passando por momentos de dificuldades. Isto já é sabido de todos nós e por isso mesmo nós nos encontramos separados fisicamente uns dos outros. Em espírito nós estamos presentes. Mas na hora da alegria nós encontramos montões de amigos, amigos que são verdadeiros. Eles são conhecidos na hora da dificuldade, se de fato são mesmo verdadeiros. O ser humano ele é volúvel, todos nós somos volúveis na nossa forma de ser, na nossa forma de vivermos. E muitas vezes, quando a situação está bem tranquila, nós prometemos amizade, mas quando vêm as dificuldades, por medo ou por prejuízo financeiro, moral ou físico, nós costumamos abandonar aqueles que nós chamamos de companheiros ou aqueles que nós chamamos de amigos. O apóstolo Paulo passou por isso também no texto que vemos aqui. Ele queixa aqui no texto de que vários de seus amigos o abandonaram. Ao ser julgado por ser cristão, todos abandonaram. E às vezes, quando nós somos julgados assim,
pode ter certeza, irmão e irmã, que muitos nos abandonarão. Creio que, na maioria, os amigos de Paulo eram bons cristãos, mas na hora da dificuldade, eu acredito que todos realmente tendem a fugir, todos tendem a abandonar. O Senhor Jesus Cristo mesmo, ele foi assim abandonado, né, por seus discípulos, naquele momento tão difícil que ele enfrentou, que ele passou na cruz do Calvário. Eles eram bons amigos, mas fugiram, deixaram Paulo sozinho. Ele enfrentava naquele momento o tribunal romano. Então, imagina os irmãos, Paulo está diante de um tribunal sendo julgado por ser cristão. Para aqueles que conhecem um pouco da história romana, do tribunal romano, do Império Romano, sabem muito bem que eles eram hostis, né? E injustos em seus julgamentos, e principalmente contra cristãos. Então, basta você ler aí na história que você encontrará aí crentes morrendo em arenas por leões, sendo queimados, sendo pendurados cabeça para baixo em algum lugar, sendo crucificados por conta desse ferrenho império que existiu em eras passadas. Dependendo da dificuldade, amados irmãos e irmãs, corremos o risco de ficar sem a ajuda dos amigos, sem ajuda. Paulo ficou assim. Mas se somos servos verdadeiros de Cristo, Deus nunca vai nos abandonar, e nós também nunca iremos estar sós, como Paulo não estava só naquele momento ali. E esta é uma primeira verdade do texto que nós lemos, que nós não estamos sozinhos. Deus está, que na hora de dificuldade podemos ficar sem os amigos. Eles poderão fugir de nós, de medo e tudo mais, mas Deus está ao nosso lado. E não há dificuldade que assuste o nosso Deus, ele permanece fiel. Já imaginou Deus assustado com alguma dificuldade? Não existe isso da parte de Deus. Deus permanece fiel. Ele é poderoso para vencer, para combater e vencer qualquer dificuldade. E se ele estiver ao nosso lado, imagina o irmão. O irmão não estará assustado, a irmã não estará assustada diante da dificuldade. Paulo deixa transparecer, em certo momento, que havia tristeza em seu coração, em sua vida. Ele disse: todos me desampararam, lá no versículo 16. Mas parece transbordar de alegria e fé quando diz na sequência: mas o Senhor esteve ao meu lado. Versículo 17. Deus é fiel e não nos deixa sós. Ele não nos deixa por conta própria, estar junto conosco em qualquer situação. Talvez você esteja decepcionado com algum amigo que já te abandonou, com alguém que te abandonou, um irmão, uma comunidade, porque não esteve com você ali naquele momento que você mais precisou. Talvez você até reclamou disso. Como Paulo, peça a Deus que isso não seja cobrado dele. Olha a humildade de Paulo. A humildade de Paulo aprendeu com Cristo quando na cruz perdoa ali os seus algozes, perdoa ali os seus detratores, perdoa ali aquelas pessoas que fazia dele um escárnio. O diácono Estevão também a mesma coisa. E agora Paulo aqui está dizendo, que isso não seja levado em conta na vida de vocês. Então confia no Senhor. Se alguém te abandonou, tenha em mente que o Senhor está ao teu lado. Lembre-se que em qualquer situação você nunca está só. O Senhor está com você. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor também, além de estar ao nosso lado,
O Senhor é aquele que nos dá forças, é aquele que nos fortalece. Essa é a segunda verdade aqui do texto. Só o fato de estar ao nosso lado, na hora da dificuldade, já é algo tremendamente maravilhoso. Como é bom quando temos alguém para ouvir aquilo que temos que falar, ouvir o nosso choro, o nosso lamento, ainda que não possamos fazer nada para melhorar, mas como é bom podermos falar a alguém isso. O Senhor, além de estar ao nosso lado, Ele nos dá força, Ele tem condições para isso. Fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, de onde foi que Paulo tirou tanta força? Há momentos que ele reclama em determinadas situações difíceis, dizendo que ele estava a ponto de abrir mão da própria vida por conta da dificuldade. Há um momento em que ele ora a Deus pedindo para que Deus tire ali aquele espinho da carne, mas Deus diz a ele: a minha graça te basta. Paulo, um homem limitado, um homem que sofreu pelo Evangelho, passou tantas dificuldades na vida, mas sempre teve forças. E ele sabia muito bem que essas forças que ele possuía não vinha dele mesmo, não vinha do conhecimento que ele tinha, da experiência de vida que ele possuía, mas vinha do próprio Deus. Deus é quem o fortalecia. Paulo não reconhecia nenhum outro poder, a não ser o poder, a força que vinha de Deus, só mesmo Deus, para mantê-lo em pé, sem entrar em decepção ou em desespero diante de tais juízes romanos ali, diante de tais situações. Somente Deus, amado irmão e amada irmã, irá nos dar forças para não entrarmos em desespero no momento em que vivemos. Somente Deus nos dará forças. Quantas situações difíceis já enfrentamos, quantas situações difíceis a igreja já enfrentou com força, vencendo em nome de Jesus, como diz lá aquele hino, o hino 144, vencendo vem Jesus. A igreja no passado, a igreja no presente, quantas dificuldades, quantos inimigos ela combateu e venceu. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, servos de Jesus, temos que estar firmes na nossa vida cristã. Sabemos que o Senhor nos dá forças. Ele chega a dar força para quem não tem nenhuma, como diz Isaías 40, 29. O Senhor está ao nosso lado no momento de dificuldade. O Senhor nos fortalece. E num terceiro momento, o Senhor nos livra. Estamos jejuando. O povo de Deus está jejuando, está orando, buscando ao Senhor, mas é preciso crer que Ele há de recompensar com um livramento desta epidemia, dessa situação, dessa separação em que o povo de Deus está em seus lares, mas não está longe de Deus, mas está longe sim, fisicamente um do outro. E isso é de lamentar pessoas morrendo por conta da epidemia, mas nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, creiamos que Deus é um Deus libertador, é um Deus que livra. Paulo, ele, pela experiência que ele possuía, vemos ainda que na hora da dificuldade, ele livrou Paulo, ele nos livra. Não temos detalhes como foi que Paulo aconteceu isso, o livramento de Paulo, mas ele deixa muito claro aqui: fiquei livre da boca do leão. Está aí no texto. Existem dúvidas a respeito de como foi a morte de Paulo, mas até este momento, Deus o queria pregando a sua palavra, e Deus quer a igreja pregando a palavra em qualquer momento, a tempo e fora de tempo. Se a igreja estava quieta, acomodada, Deus então permitiu esta situação para que a igreja reflita
e pregue a palavra, e pregue o evangelho, anuncie a salvação, anuncie a solução para o mundo, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é a solução para qualquer epidemia, para qualquer situação. Cremos em Cristo Jesus. Se não crermos em Cristo, o que resta, irmãos? O que resta nesse mundo? Cristo nos livrará de todo perigo e de todo mal. Isso dava a Paulo a certeza de que Deus o livraria de toda a má obra e o levaria salvo para o céu. Quem está nos conduzindo nesta situação e nos levará para a glória, para os céus, para junto de Deus, para a segurança junto do Pai, é o próprio Deus em Cristo Jesus. A nossa vida está sendo guardada por Cristo. Cristo é a nossa rocha eterna, é a nossa rocha firme, é o nosso refúgio. Nós temos o testemunho bíblico e pessoal. Deus nos livra na hora da dificuldade, na hora da angústia, e há de nos levar também salvos para os céus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, pode acontecer que os nossos amigos nos abandonem, porque nós somos frágeis, somos humanos. Faríamos o mesmo também, correríamos, afastaríamos no meio da dificuldade. Mas o Senhor não. O Senhor é todo-poderoso. Ele morreu numa cruz para nos salvar e Ele nunca nos abandonará. Nunca nos abandonará. Ele está ao nosso lado nas dificuldades, nos dá forças e nos livra simplesmente porque nos ama. O Senhor nos ama em todo o tempo. Enfrentemos a dificuldade, descansemos no Senhor, sabendo que Ele é por nós. Quero encerrar contando uma poesia que fala das horas de dificuldade. Pense bem nessas palavras baseadas nas Escrituras Sagradas. Chega a pobreza, é magra, ossos à mostra, risco de profunda zombaria e de maldade atroz. Transforma em inferno o próprio paraíso. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Chega o abandono. A vida é solidão e pó. Se dialoga conosco a nossa própria voz. Como é duro e penoso estar perdido e só. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Chega a batalha, nada há que nos encoraje. Um amigo sequer nos traz a sua voz. A peleja é um abismo, o esquecimento, o ultraje. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vem a doença, a moléstia acaba os nossos dias. É verduga e carrasca, executora e algoz. O dia nunca passa e as noites são vazias. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Chega a morte afinal, é longa a travessia, irremediavelmente agora estamos sós. A hora escura, a hora longa, a hora fria, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome ou nudez? Ou perigo ou espada? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35, 37. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que tenhamos em mente que na hora da dificuldade, o Senhor está ao nosso lado. Que na hora da dificuldade, Deus nos fortalece. Que na hora da dificuldade, o Senhor nos livra de todo perigo e de todo mal. Ele jamais nos abandona. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós outros. O Espírito do Senhor permanece conosco. Creiamos, meus irmãos e minhas irmãs, pararam ser nossos amigos. Mas somos frágeis, Senhor. E provavelmente também nós fugiríamos, não suportaríamos as dificuldades desse mundo se o Senhor não estivesse conosco. Senhor, muito obrigado porque Tu estás conosco. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra de todo perigo e de todo mal. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito permaneça sobre nós, povo do Senhor, não só no dia de hoje, mas para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.